Fala galera, e aí, como é que vocês estão? A gente tá aqui mais uma vez, Marcão, feliz da vida. Graças a Deus. Por esse mês. A gente tá muito feliz de receber a nossa segunda convidada, uma mulher do caramba, mas já já vocês vão conhecê-las. Eu queria que vocês conhecessem uma pessoa que tá na nossa mesa hoje. É ele, olha aqui, ó. É ele. O nosso disruptivo. O nosso disruptivo, pronto, tá aqui. Então agora ele vai presenciar todas as nossas conversas. Cadê? Fica aí, disruptivo. É isso. Chega pra lá, Marcão. Essa garrafa tem uma tua câmera, aí. tem uma câmera nele, não Não tem, Newton. Tá pegando aqui no câmera. disruptivo, Newton? Vê pra mim. Tá. Como é que tu sabe? Ah lá. É isso. Ele vai estar aqui. Eu acho que eu vou bater nele, né, mano? Eu vou bater nele. Não vou. Não bate nele, não. É. Você não fez Não, nada. pronto. Não se mexa. É isso. Não se mexa, disruptivo. Fica aí. Galera, é o seguinte, você já sabe, curte, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Eu tenho certeza que esse papo vai ser inspirador, não, Marcão? O problema é que a nossa convidada já tá preocupada, porque pegou os caras conversando com boneco. Onde é que eu vim parar, Onde eu mano? vim parar? O que estão fazendo Ela tá- comigo? Ela já tá pensando, onde eu me Bruna, a meter? culpa é tua, mano. A culpa é A tua, culpa Bruno. é sua, Bruno. Onde Gente, mas você é me isso aí. colocou? Um abraço pra vocês, tamo junto, vamos conversar. Cara, é muito bom, porque Deus tem nos abençoado com mulheres maravilhosas, com Verdade. histórias espetaculares. Maravilhosas. E hoje se apresente Não pra é gente, diferente. que não vai ser diferente, né? Eu sou a Sandra, amiga do Bruno, que me colocou aqui nessa. Isso. Sou professora de educação física, Uhum. mãe, esposa. Tenho 1 milhão de atividades por dia, porque eu trabalho o dia inteirinho. Uhum. E não sei. Professora de natação. Professora de educação física. Educação né? física, aham. Eu dou aula de natação, Uhum. mas eu também tenho formação de Pilates e trabalho na Prefeitura de Goiânia. Eu trabalhei toda a vida dando aula de educação física mesmo, escolar. Né? Legal. Que eu falo que eu caí lá de paraquedas, mas que foi muito bom para minha vida, porque eu aprendi muito na escola pública. Né? Eu acho que ela é uma escola de vida. Uhum. E foi aonde eu falo que eu aprendi a viver. Foi ali. É mesmo? Mas o que você passou que... Ou A quais gente foram vive as muitas coisas? histórias, né? Uhum. Muitas histórias legais e que deixam a gente... que fazem a gente crescer, né? Legal. Porque você trabalha com muita criança carente e que você consegue ver que você consegue mudar a vida das pessoas, às vezes, através do seu trabalho. Então, é muito legal. Eu falo que foi minha escola de vida, foi ali. Ó, não é porque tu tá aqui não, mas de todos os professores, eu sempre gostei mais dos professores de educação física. É lógico. Né? Todo Eu acho mundo que, é cara, não tinha eu acho que como. todos os alunos também gostam mais dos professores de educação. Mas eu acho que é por conta da nossa proximidade com as crianças, né? Porque você acaba que você lida com elas muito mais próximos, né? Sendo professor de educação física. Eles têm mais liberdade de falar com você. Eles te enxergam como um ídolo, né? Porque geralmente, o professor de educação física é o ídolo da escola. Né? E eu acredito que é por isso que todos gostam muito mais deles do que do de matemática. Ah, com certeza. E como é que você foi parar em educação física, assim? Por que educação física? Porque eu fui criada no Rio de Janeiro, né? Terra Dentro de um maravilhosa. barco. Meu pai era velejador e eu aprendi a velejar desde pequena. Que massa. E muito nova eu fui campeã brasileira de optimist, depois de pinguim, e sempre velejei e comecei a dar aula de vela. E eu quis fazer educação física para dar aula de vela. Mas eu vim para Goiânia, que não tem mar. A vida me trouxe para Dá Goiânia. certo Dá fazer certo. isso, né? A vida me trouxe para Goiânia, que não tem mar. Mas eu comecei a trabalhar com esporte também, né? Além da escola, que eu trabalhei na escola. Hoje eu vou fazer 30 anos de prefeitura. Estou aposentando já. Chega, tá bom. Eu gosto muito, mas muito da escola. Eu gosto muito do ambiente escolar. Você tá na mesma escola esses 30 anos? Não, eu trabalhei na mesma escola durante 17 anos. Caramba, meu Deus do céu. É uma geração, é muito interessante isso também, porque você dá aula para os pais, para os filhos e para os netos. Que maneiro. Né? Então você vê uma geração crescendo no mesmo local, né? Eu tive
Hoje, a diretora da escola que eu trabalhei foi minha aluna na escola. Olha que legal, fantástico, cara. cara. Que legal. Ela foi minha aluna na 4ª série e hoje ela é diretora da escola. Cara, que E é maneiro. muito legal isso, porque você vê uma pessoa que cresceu, né, e tá tentando mudar, assim, a escola para melhor, porque é uma coisa que faz parte da vida dela, Uhum. né, e que fez ela crescer, então ela acredita naquilo também, né. E Acredita é nessa bacana mudança. que ela conseguiu voltar para a escola, né? Sim, eu falo, eu trabalhei junto com ela na escola depois. Uhum. Ela foi professora junto comigo. Que É maneiro. muito legal. Ela fez concurso, passou e foi trabalhar na mesma escola e eu trabalhei com ela como colega de trabalho. Pô, que bacana, Né? cara. É muito legal. E como é que você veio parar em Goiânia? Aí eu vim parar em Goiânia assim. Meus pais se mudaram para Goiânia. Uhum. Eu tinha feito educação física, dava aula de vela já Lá no Rio. Uhum. E eu vim para Goiânia passar 6 meses. E eu passei no concurso da prefeitura. Já era. Eu vim, eu estava formando, meu pai foi na época de um plano Codra, e aí ele teve um problema e veio trabalhar em Goiânia. Uhum. Eu vim para ficar um tempo, porque minha família mudou inteira da noite para o dia para Goiânia. Uhum. E nós viemos e eu vim para... Eu estava formando em educação física, eu falei, eu vou, mas eu vou voltar para o Rio. Estava na época de começo de seleção para a Olimpíada, eu velejava, eu fazia parte da galera que talvez, porque eu não fui, fiquei aqui, mas assim, tinha grande chance de classificar para a Olimpíada, então, e eu vim para ficar um pouco e fiquei. Passei no concurso, meu pai na época era muito traumatizado com essa questão financeira, porque ele tinha tido um problema na época do plano, que tinha perdido tudo, e ele falou, você vai assumir. Eu lembro que eu estava no Rio, velejando na praia, ele falou, você pega o avião, vem embora e vem assumir a prefeitura. E eu não queria, mas eu vim porque pai manda e a gente obedece. E foi muito bom para mim, que aí eu falo que foi minha escola de vida, assim, que eu assumi na prefeitura dessa escola e trabalhei nela durante 17 anos. Cara, Só que ao mesmo tempo, com o meu marido, a gente montou uma assessoria esportiva, que a gente trabalha com triatlon, corrida, natação, corrida de aventura. Então, a gente viveu pro esporte, eu falo, né? Eu larguei a vela, mas eu vim trabalhar com outras coisas. Uhum. O que é corrida de aventura? É uma corrida no mato, no meio do mato, com orientação. Que massa. É muito legal. Hoje não tem muito em Goiânia, é uma coisa que você não vê mais muito em Goiânia, mas que já teve muito. Goiânia teve equipes muito fortes de corrida de aventura, que disputavam provas até no mundo, né? Hoje está bem parado, Goiânia não tem mais. Eu acho até porque hoje é mais perigoso, né? Lá no Rio direto, mano, tem gente que se perde, assim. Mas também não é porque não participa, não tem uma questão de navegação porque e tudo. tem a navegação, tem o cuidado, mas acho isso. que hoje é mais complicado. A segurança eu acho que é mais complicada hoje, né? Mas mesmo assim tem provas bem legais. E como é que a Sandra hoje... Porque é isso, a nossa ideia desse mês, é o que eu te falava, é a gente conseguir inspirar não apenas nós, como as pessoas que vão estar ouvindo, como é que a Sandra hoje lida com esse tanto de coisas, assim. Eu sei que é muito do que você foi formada durante esse tempo, mas como é que lida com isso tudo? Eu falo que a mulher é muito sobrecarregada, porque você tem que trabalhar, né? Assim, quer dizer, eu sempre fui criada... Eu tive sorte que eu fui criada numa família que as mulheres sempre produziram muito, trabalharam muito e nunca foram dependentes de nada. Então, meu pai dizia para mim, você nunca dependa de nada, você sempre tem a sua independência financeira e de tudo. E eu sempre busquei isso. Mas, assim, é sobrecarregado, porque você trabalha, você é esposa, né? Você é mãe, e você tem que sair para trabalhar. Então, você é sobrecarregada. Mas eu acho que no mundo de hoje, a gente teve uma evolução muito grande. E hoje todo mundo participa na família, não é mais só a mulher, mas ainda existe uma sobrecarga maior em cima dela. Em cima né? da mulher. Eu acho até porque mãe, quando o filho chora, ele fala, eu quero a minha mãe. Não, você sabe que isso... Você até tenta, mas o pai vai, até né? tenta. Eu lembro que eu falava pro meu marido, não adianta você ir, vamos ficar nós dois acordados. Pode deixar que eu vou. A Mariane falava exatamente isso no começo, assim. Hoje o Isaac Isaac já fica comigo e tal. Mas no começo, cara, não adianta. Você vai lá e aí ele olha pra tu. Nós vamos ficar 2 estressados. Porque nós não vamos dormir, então
Um dorme, o outro dorme. Vamos São, repensar. são quantos filhos? Nós temos 2 filhos, mas meus filhos hoje, graças a Deus, 2 criados. Bom, Eu tenho um eles filho são da área de esportiva também? O meu filho mais velho é atleta profissional de natação Ah, que bacana. e o mais novo é advogado. Bom demais. Os dois estão formados. O Diogo, que é o atleta, infelizmente no Brasil temos essa dificuldade, né? O atleta no nível dele tem mais dificuldade de estudar no Brasil. Uhum. Ele está formando em educação física agora, está terminando a faculdade. E o meu mais novo já está formado em Já tá direito. formado. Porque, infelizmente, é muito difícil conciliar esporte de alto rendimento com a faculdade Os no estudos, Brasil. É. Ele pensa em ir pra fora? Ele já morou na Itália um tempo, ele nada pelo Minas, né? Ele saiu de casa aos 16 anos para nadar no Minas Tênis Clube, tá nadando até hoje lá. Mas eles viajam o mundo inteiro, né? Eu falo que o menino já deu umas 2 voltas aí pelo mundo nadando, que é muito legal também. Uhum. Que eu acho que... Eu sou professora, né? Fui muito criticado durante muito tempo. Seu filho, você vai deixar ele embora, você não vai incentivar ele a estudar muito. Eu falo, lógico que eu sempre incentivei meu filho a estudar, eu sempre falei para ele que ele precisa ter uma formação, tem que ter uma faculdade. Mas eu acho que o que ele aprendeu na vida andando por aí também é muito interessante. Porque É uma escola para ele. Né? É uma escola. O menino fala um monte de línguas, né? Conhece pessoas no mundo inteiro. Viajou o mundo inteiro e conheceu o mundo inteiro, né? Eu acho que isso é muito interessante, é muito rico. Uhum. Eu vejo a diferença das formações do meu filho que mora aqui e que sempre ficou em Goiânia, passeou com a gente e tudo, mas assim, e da dele que viu o mundo. Então, assim, quando eles sentam para conversar, você vê a diferença do que é a visão de mundo é muito diferente, né? Então, é muito interessante isso, porque eu sempre fui muito cobrada, como que você vai deixar, porque ele só vai formar agora, né? E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu falava, meu Deus, será que eu tô fazendo maluquice? Ele tá com 29, vai fazer 30. Você é doida, como que você não vai pôr seu filho, não vai obrigar ele a entrar na faculdade, vai deixar ele nadando? Mas eu E aí tu se nossa, questionava aí isso. tinha horas que eu falava, gente, será que eu tô errada? Esses dias eu ouvi acho que um dos homens mais ricos do mundo falando assim, quando seu filho fizer 18 anos, 17, 18 anos, não manda ele para a faculdade, manda ele viajar. Deixa esse menino viajar, deixa ele conhecer, deixa ele ter experiências, deixa ele se encontrar, se conhecer primeiro, para depois, quem sabe, ele tomar uma decisão. Porque às vezes é muito fruto, eles tomam decisões de acordo com aquilo que a gente quer, né? Podia ser assim, poxa, minha mãe é professora, então eu tenho que seguir, estudar, eu tenho que estudar. Preciso ter notas boas e tal. E eu acho que eu vivenciando, eu tenho 30 anos de educação, né? E eu fiquei 17 anos numa escola. Eu acho que opinião minha, viu, gente? Desculpa se atrapalha algo. Mas tem crianças que aprendem de outras formas. E a escola ela é muito igual para todo mundo. E tem gente que não aprende ali, que aquilo ali não quer dizer que só ali eu vou ser bem sucedido. Uhum. Você sabe que a minha mãe é professora, né? E eu me lembro que na época do mestrado da minha mãe, a minha mãe é tão professora que o mestrado dela a gente teve que fazer junto com ela. Porque as visitas técnicas, a gente era pequeno, menor, né? Aí, cara, nas visitas técnicas a gente ia. Eu nunca vou me esquecer. Meu irmão vai estar vendo esse episódio, ele vai estar dando risada agora. A minha mãe também, porque ela assiste todos. A gente estava na Bahia, Salvador. E aí, eu não sei se é em Salvador ou se é numa cidade do lado, tem uma escola que não é tempo integral a palavra que usa, mas é como se fosse isso do Anísio Teixeira. Uhum. Cara, era o último dia de viagem. No outro dia a gente ia embora de Salvador. E, cara, um sol lindo, daquele a gente doido, moleque doido pra ir pra praia e tudo. A minha mãe meteu a gente num carro pra gente conhecer essa escola. Não é tempo integral, tá aqui a palavra que pra ir conhecer esse negócio. Cara, mas pensa em dois meninos bolados, eu e meu irmão, cara. Pensa em dois meninos bolados. Entendo bem sobre isso. Sou mãe, professora. E aí a minha mãe nos ensinou essa questão. É claro que é isso que você falou, eu acho que isso pesa muito sobre a mulher. Essa questão de às vezes entrar nessa crise. Será que eu tô puxando muito? Será que eu tinha que largar mais? Ou será que eu tô largando demais e tinha que puxar mais e tal, pá?
Mas a minha mãe, nesse processo dela, que a gente acompanhou, eu vi a minha mãe desenvolvendo essa questão do construtivismo. Que é essa ideia de, cara, a gente precisa entender, e eu tento criar o Isaac hoje dessa forma, a gente precisa entender que nem todo mundo aprende da mesma forma. Não aprende da mesma forma. Isso aí já é certo. Nem E todo aí... mundo aprende. Então, nem sempre a cadeira da escola é o local de todo mundo. Pois não, é. Eu acredito que todo mundo... Não tô dizendo que não tem, não. Todo mundo tem que ir para a escola. Sim. Mas nem sempre se aprende da mesma forma. Não é à toa que as escolas estão mudando também, né? As escolas evoluíram muito também, já perceberam isso, né? Que nem todo mundo vai aprender da mesma forma. Tem gente que precisa aprender tendo experiências diferentes, né? E às vezes você aprende muito mais tendo experiência do que sentado ali escrevendo. Com certeza. E é isso. E como é que você... Porque você falou assim agora que, cara, eu fiquei me perguntando se eu tava... Como é que foi pra você, assim, mãe, ver o... Como é o nome dele? Diogo. É o mais velho, né? É o mais velho. Como é que foi ver o Diogo com 16 anos indo, saindo? Eu fui criada muito independente, então aos 17 eu também morei sozinha, e então eu queria que meus filhos tivessem essa experiência de morar sozinhos, porque eu acho que você cresce muito quando você mora sozinho, né? Então assim, foi difícil para mim muito, porque o meu filho foi assim, nós saímos de férias para ir para a praia. E quando a gente estava na praia, o Minas ligou e falou, a gente queria que ele viesse nadar aqui. Então ele nunca mais voltou para casa. A gente saiu de férias e ele foi de umas férias para frente, para sempre. Porque a gente já passou em Belo Horizonte e deixou ele. Então assim, ele não voltou para casa nem para buscar as coisas dele. A gente que levou depois. Então, mas eu queria que ele tivesse essa experiência. E eu acho que ela foi muito rica para ele. Né? Eu acho que foi muito interessante para ele. Então, eu vejo que a gente cria filho pro mundo, não é pra gente, né? A gente quer criar pra gente. A gente pudesse engolir de novo, mas a gente não pode. Então a gente tem que criar pro mundo, Mas a né? pergunta é... lá vai o Marcão, ó. Não, sabe, deixa eu explicar o porquê, cara. Porque a cara filha dele vai assim. sair pra estudar não vai fora. sair. Mas é que o Marcão, se ele pudesse, não. Ela tá Ele com as engole. pernas até aqui, ó, engolida de volta. Cara, mas é sério, como não... Mas na verdade, nem tanto por mim. Ó, conversa mole, né? Mas assim, como que uma mãe faz para ter essa mentalidade de que o filho precisa, ou melhor, vai ser bom ter uma experiência de morar só? Eu falo porque eu tenho uma adolescente de 14 anos, a mãe dela vai estar vendo isso, mas ela... E assim... E eu não te abençoo de ir embora de casa. Já vai um aviso aí. Não quero que você saia. Não, mas por exemplo, ela já pensa no vestibular, porque ela entrou no ensino médio, então ela já fica pensando no vestibular, e ali, Quer aqui, acolá e tal. Aí a mãe dela já olha assim pra mim e fala assim, a gente tem que organizar, né, pra gente ver onde que a gente vai morar. Aonde a gente vai morar. Vocês já estão se mudando, vocês estão se mudando pra ela. Entendeu? Mas assim, eu falo, não sei se é a questão de ter um filho, né, só quando passa de um já é mais fácil de descolar, né? Mas na verdade, assim, eu morei só com 17 anos. Eu também. Na verdade, eu acho que eu moro só desde os 15 anos, praticamente, porque minha mãe era na roça e os meninos no outro canto, sempre cada um para um lado, né? Mas, assim, eu não, com tanta coisa que a gente vê, eu não consigo ver minha criaturinha com 17 anos ou 16 morando só. Não consigo. Eu falo da mãe, mas eu tô zoando, cara, é eu. Eu acho que hoje o mundo é muito mais... Eu acho que tá difícil, é perigoso. Mas justamente a gente tem que preparar os filhos para viverem nesse mundo. Né? E a gente preparar eles para viverem nesse mundo é debaixo das nossas asas, porque eles precisam ver o mundo. Se a gente fica ali botando todo mundo debaixo da asa, eles não vão ver o mundo. E quando eles precisarem, eu vejo hoje eu vejo muito problema, eu vivencio escola, dou aula de natação para muita adolescente, hoje eu não estou dando aula, mas para muita adolescente, vendo muita criança em depressão, muita criança com problema. Eu acho que tem muito a ver com a questão da superproteção e que você não consegue depois ficar sem essa proteção, porque qualquer coisa que saia da sua linha te desespera, te dá medo. Eu tenho para mim que hoje muitos dos problemas dos adolescentes vêm da superproteção. Quem causa são os pais, né? A gente vê
Porque assim, ele não consegue ter independência, às vezes, para tomar decisões, ele não consegue ter independência para ter frustração, porque a vida é cheia de frustrações, e a gente cria os filhos dando tudo tão perfeito que eu acho. Hoje eu estava conversando sobre isso na prefeitura, até engraçado que a gente estava falando sobre esse assunto hoje. Eu falando que eu sou de uma família que, assim, eu sempre tive a oportunidade de tudo, graças a Deus, mas os meus pais sempre deram muitas tarefas difíceis pra gente. Sair de casa, morar sozinha, aí eu morava no Rio, eu pegava trem na Central do Brasil, não que eu precisava, eu pegava. E ele fazia a gente pegar o trem para ir para a faculdade. E aí eu fico pensando, o quanto eu aprendi ali, né, gente, que a vida é difícil. O povo acorda às 3 para ir pegar trem às 4 e às vezes a gente não mostra isso para os nossos filhos, porque quando eles estão lá debaixo das nossas asas, que a gente leva para a escola, da porta da escola devolve para... Eles não veem a dificuldade da vida, né? E eu acho que a gente precisa ensinar eles a ver. Uau, que visão. Não, mas Sabe que enquanto você estava falando, assim, eu tô falando como filho agora, tá? Não como pai, porque eu tenho sido corrigido pela minha esposa. Porque eu sou paizão. Então mas eu tenho sido corrigido pela minha esposa e eu me corrigindo também de que o Isaac precisa aprender a lidar com frustrações desde agora. Ele tá com 1 ano e 4 meses, ele precisa. Isso aqui, não é não. E pronto. Sim, você vai ficar sem. Mas assim, por exemplo, os meus pais foram pessoas que passaram necessidade. E aí eles galgaram uma posição e eles tentaram oferecer para nós... O que eles não tiveram. O que eles não tiveram. Meus pais foram muito rígidos na educação deles. Muito rígidos conosco. E por esse motivo eles foram muito criticados na família. De que eles eram rígidos demais e tal, pá. E aí hoje, quando eles, plantados de loucura, às vezes vêm... porque a gente foi muito rígido. Eu falo assim, cara, pelo amor de Deus. Olha, eu e meu irmão hoje, somos 2, né? Eu e meu irmão, cara, nós estamos bem criados, bem casados, com filho, com emprego, com tudo, família, sabe? Mas assim, será que... Isso é uma pergunta mesmo. Porque eu achei fantástica a tua análise do macro, assim. Será que as pessoas hoje não estão não sabendo lidar com frustração? Mas será que isso não está acontecendo porque... A geração antes, não a nossa, porque eu já sou um intermediário, né? Eu já tô com 30 anos, mas será que não é porque... A nossa teve muita frustração. Entendeu? Talvez vocês se frustraram... Aí a gente tá tentando suprir ou... a sua frustração. Eu acredito que tem muito disso também. A gente tá tentando dar o que a gente não teve pros filhos. A minha mãe, por exemplo, minha mãe ama doce. Minha mãe ama doce. E só que, assim, na casa da minha mãe foram 3 filhos. Minha tia Fátima, acho que a minha mãe é caçula. Minha tia Fátima, meu tio Beto e minha mãe. Só que os meus avós vieram do Nordeste, do Norte. E aí... Nordeste. E aí vieram pro Rio. E aí, cara... Quando vem um amigo, vem todos os sobrinhos, vem tudo. E a casa da minha avó era aquele negócio. Minha avó costurava pra fora pra poder conseguir, meu avô sapateiro. Então era assim, compra um pedaço de marrom glacê e divide por 8. Tem que dividir pra todo mundo. Por 8, por 10, porque eram os 3, minha avó e meu avô, e mais 5 sobrinhos, 4 sobrinhos que moravam juntos. Minha mãe ama sorvete, ama doce, ama açúcar e tal. Então, a gente nunca... Quer dizer, algumas situações por educação, né? Mas a gente nunca teve essa questão de ter que pegar um negócio... Tem que dividir. Bonitinho, separadinho e tal. Por isso, entendeu? Então, eu acho que talvez essa... Suprindo... É tentar buscar esse equilíbrio, assim. Eu acho que precisa buscar um equilíbrio. Eu não sei, hoje a gente fica vendo... Eu acho que os pais hoje, eles criam muito dentro do modelo, né? Todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Eu não sei, eu vejo assim, tem que estudar no lugar tal, tem que fazer o quê? Os pais vão sempre muito no modelo. E o que eu penso é que cada criança é uma criança diferente. Então, às vezes, o modelo não funciona para todo mundo. E que os pais hoje tentam suprir essas necessidades que eles não tiveram. Então, assim, se eu não tive a oportunidade, eu vou dar para o meu filho. Óbvio, a gente quer dar. Sim. Mas eu acho que não pode ser tudo tão fácil como tem sido hoje.
Eu vejo muito assim, muita criança que manda no pai, que briga com o pai. Que, assim, e a gente vê o que é isso? É porque o pai, ele não quer desagradar, ele não quer... Às vezes ele tem medo de estar frustrando, mas eu acho que frustração faz parte da vida. É porque hoje é muita tendência, né, de depressão, de não sei o quê, de... Aí os pais têm Aí medo. ele já fica com medo do filho ter um negócio, aí já não vai falar um não para não contrariar o menino, porque pega o menino encantado ali um pouquinho, já acha que o menino tá... esse menino é meio depressivo, alguma coisa assim, né? Então, eu tive muito... Acho que todos nós temos. Eu lembro de eu ter, assim, também momentos, nossa, será que eu briguei muito com ele? Será que ele vai ficar... E depois você fica olhando e fala, coitado, né? Mas eu acho que a gente precisa, né? E tem momentos que eu acho que o filho até pede, né? Eu sempre conto, tem uma vez que meu filho aprontou. E ele estava estudando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente na escola, né? E aí ele estava afiadíssimo com tudo. E eu e meu marido estava na ponta da língua. E a gente brigando com ele. E eu lembro que eu falei, meu marido foi lá e deu uns tapas nele. E ele falou... Eu vou denunciar vocês. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema. Pode me denunciar. E é bom que eu e sua mãe, nós vamos ficar presas. Aí você fica aqui cuidando do seu irmão. Vai dar tudo certo. Aí ele virou de costas, pode continuar batendo. Assim, tá errado, tá sabendo que tá errado, tá sabendo que tá fazendo. Aí eu tá te testando, né, pra ver até onde eu vou conseguir. Porque filho faz isso com a gente, ele testa a gente até, vamos ver até onde eu consigo. Meu sobrinho tinha uns 8 ou 9 anos quando saiu uma reportagem que a lei da palmada, né? Aí, menina terrível, cara. O jornal rolando, ele ali no canto brincando, a gente conversando, tá ninguém prestando atenção. Quando falou da lei da palmada, ele, do jeito que ele tava lá, ele só levantou, olhou o pai dele. Tá vendo aí, pai? Tá vendo? É isso. Se eu me bater, você vai preso agora. Eu lembro direitinho. Mas se você me bater, eu vou mandar te prender. Mãe. Pode mandar me prender, não tem problema não. Mas eu não sei quem vai te sustentar daqui pra frente. Vamos lá. Não, pai, pode continuar batendo. Virou de costas, você morria de ir. Ele devia ter uns 9, 10 anos, ele já era grande. E eu não posso reclamar, porque eu falo, eu tenho sorte, meus 2 filhos estão, como você falou, fui muito brava, a mãe, a gente erra, lógico que pai e mãe erram. É teste, né? A gente tá testando, a gente tá aprendendo junto, a gente tá crescendo junto, né? Mas a gente tem que agradecer, né? Quando dá tudo certo. Graças a Deus. Hoje eu tô numa fase que um tá com 29, outro 26, os 2 estão formados, os 2 estão encaminhados, os 2 são meninos bons, né? Então, assim, a gente só tem que agradecer, né? Mas eu acho que tem muito a ver também com o que a gente vai fazendo durante a vida, né? Que você... É o que você falou, meus filhos trabalharam demais comigo na escola, eles tinham trauma da escola. Como é que era essa conexão? Tem que ir de novo pra escola. Escola, casa e tudo isso. Porque tinha que trabalhar e a gente não tinha onde deixar, tem que ir junto, tem que ir. Então, assim, lazer era na escola, porque a mãe vai trabalhar e vai levar junto. Vai descansar na escola. Vai descansar na escola, né? E a gente mexia com corrida de rua, sábado e domingo tinha que trabalhar com a gente à noite, de dia, cedo, tinha que acordar cedo e ir pra corrida também. Então, assim, eles já trabalharam desde cedo. Caraca. Mas sempre ligados também ao esporte, né? Então, acho que também foi interessante para eles vivenciarem sempre o esporte. Você acha que isso ajudou no processo de disciplina? Eu acredito que muito. O mais novo também pratica esportes? Pratica também. Ele não é apesar atleta de não profissional. Eu falo que ele, inclusive, ele era um nadador bem melhor do que o outro. Um é muito esforçado e o outro era talentoso. O talentoso tinha preguiça. O esforçado, ele é muito esforçado, hoje era atleta. Mas os 2 sempre praticaram muita atividade física e sempre vivenciaram com a gente essa vida de esporte, né? Porque eles trabalharam com a gente o tempo inteiro. Então aquela frase de que o esforço vence o talento, ele valeu, valeu na casa de vocês. Eu acho que lá em casa vale. Eu falo sempre pro meu menino mais novo, você tinha tanto talento, mas você não queria, né? E ele fala, eu não quero, eu não gosto, ele não gosta de competir, ele não gosta... E eu acho que a gente tem que respeitar, são pessoas diferentes, completamente diferentes, né? Entra naquela ideia que você falou, né? Se você estabelece um arquétipo, um molde... Ser todo mundo. Você ia ter hoje um filho feliz da vida e o outro frustrado. No mesmo molde. No mesmo molde, exatamente. E um que talvez ele até fosse mais bem sucedido, porque ele é muito talentoso, mas ele... Não gosta de competir, não gosta
né? Não gosta. E você tem que respeitar. Uhum. E é difícil o pai lidar com isso, né? O Assim, pai, aprende a a saber gente, lidar com essa pra situação, gente né? lidar com isso foi difícil. De ver principalmente vocês que são esportistas, ver um talento. Fala assim, né? cara, Pô, tem futuro e Mas não quer. desgraça! É bem por aí, não quer, não adianta. E como é que é boa, cara? Como é que foi isso, assim? Isso foi muito difícil em muitos momentos. Porque o pai é uma pessoa também que gosta muito de esporte, muito competitivo, e às vezes ele falava, gente, mas ele precisa, mas ele não gosta, ele não quer. Então, assim, existia essa conversa entre a gente, o que a gente faz? Aí eu lembro do dia que ele falou assim, eu não vou mais nadar. Eu falei, tá bom. Só que aí hoje ele disse pra mim, você me deixou parar de nadar. Ah, bonitão. Você sabe que eu falo a mesma coisa para os meus pais? Minha questão era a natação. Eu nadava, competia, meu pai foi comigo em algumas competições e tal. Até que uma escola lá no Rio, a Tubarão, a Tubarão me chamou pra nadar lá. E... Não, na verdade eu tava nadando no... Esqueci o nome do que tinha bem em frente em casa, assim. Só que, cara, era uma piscina que era lá no alto e não era aquecida e tal. Botafogo, e né? Não. Lá, eu morava lá na freguesia. Meu Jesus, cara. E aí era um ódio pra mim fazer aquilo. E nada, em 300 treinos e tudo. E aí eu falei, não quero e tal. E eu firmei o pé e aí eu parei de nadar. Aí hoje eu falo com meus pais isso, eu falo assim, cara, eu podia ser um atleta de natação se vocês tivessem me sentado a vara e tal. Aí a minha mãe fala isso, mas como é que a gente eu tinha já passado, porque assim, o meu marido sempre fala, criança não sabe o que quer, quem manda é pai e mãe. Mariane fala isso. Meu marido a vida inteira falou, criança não sabe, porque ficar no sofá é muito melhor, jogar videogame é muito melhor. Fazer exercício, atividade, esforço, qualquer coisa que demanda esforço é mais difícil, estudar. Ficar no sofá é muito melhor, Com gente. certeza. Então, quem tem que mandar é pai e mãe mesmo. Sim. E aí ele falava, eles não têm que escolher, porque é a gente que manda, eles não sabem o que querem, não. E eu também acho, mas eu era mãe é mãe, né? Então, eu tentava dar aquela equilibrada. E o mais velho, eu lembro dele, às vezes, falava assim, não vou voltar mais. E ele falava, então vai lá e fala que você não vai voltar mais. Aí ele voltava chorando, não, amanhã ele ia de novo. E assim ele foi e ele virou atleta. E o outro, eu não vou voltar mais, eu já estava cansada dessa história. Eu falei, não quer não? Então tá bom, então para. E aí ele parou e ele hoje fala pra mim que a culpa é minha. Devia ter que insistido. Devia ter insistido pra ele continuar lá. Mas não como profissional, talvez ele ia mesmo pra essa área. Porque eu acho que ele fala, porque ele sabe que ele tem talento, né? Ele fala, hoje eu poderia estar nadando também, mas acho que, eu sempre falo para meus filhos também que se não existe, né? Ou é ou não é. Se é uma coisa, é uma hipótese que poderia ter acontecido, não aconteceu. Sim, é igual a mesma ideia de você, que tu falou lá no começo, que se tu tivesse ido pra Olimpíada eu sempre falo, se não existe, se não foi, a vida mudou tanto e foi tão boa, e a gente construiu tantas coisas legais também, né? Não existe um se, eu acho que não existe. Mas tem uma questão que mesmo assim vocês continuaram se desenvolvendo, mesmo saindo do Rio, vindo para cá, você continuou se desenvolvendo dentro do esporte, né? Sim. Vocês não pararam, vocês montaram uma equipe de assessoria, né? Correndo, fazendo tudo isso. Eu fico pensando assim, porque eu vejo hoje o tanto que a mulher pós-moderna, ela está um pouco apática, né? Ela tá algumas estão um pouco frias na questão de exercício, de levantar, de sair, de fazer. A prova é que se a mulher ganha alguns parceiros no abdômen, ela já vai procurar um médico. Parceiros no abdômen, mano. Vocês gostaram? Meu Jesus, ele tá falando de meu foi Jesus. Foi poético. Cara, é lógico Igor, que você vai chamar você de tem Igor, como cortar, Igor, essa não parte corta aí? não corta não. Jesus. Se fosse ele ia ficar bonito. Não, Meu quando ela ganha aqueles parceiros, as dobrinhas do abdômen, ela já vai procurar um médico para poder tirar aquilo. Ao invés de se esforçar. Você vai cortar isso, Igor, em nome de Jesus, mano. Pode deixar. Não, nessa hora vai ficar aquele negócio preto e branco, tá ligado? Então, assim, mas não tem a preocupação de dedicar, de fazer, de correr. Dá uma dica pra esse povo. Acho que as mulheres estão correndo muito atrás. Eu tenho a mesma percepção. Eu tô achando que não é a super... Assim, a minha não é a super... Mas pode ser porque eu também mexo com a atividade física. Depende muito do meio. Então, assim, o meio que eu vivo, as mulheres estão cada dia mais praticando atividade física. Eu acho que, na verdade, as pessoas, principalmente depois da pandemia, as pessoas valorizaram muito a atividade física.
Porque muita gente conseguiu passar pela pandemia porque fazia algum tipo de atividade E, física. Sandra, muita gente morreu. E Muita aí, assim, ó, gente. eu, por exemplo, eu perdi colegas, não perdi amigos próximos, não perdi, mas conhecidos, Eu colegas, perdi. gente nova, Nova. molecada nova e tal, e nego morreu. É. A pandemia levou, o Covid Acho que não tem uma família. É porque tem um episódio nosso que foi bloqueado porque a gente tratou sobre. A gente não comentou pode. sobre pandemia. Não, a gente Então mas corta, a gente então falou. corta. Não, a gente falou. A Sobre- gente falou a palavrinha mágica lá. Foi. Não fala a palavrinha. É do remédio, Do lá, remedinho. do tal remédio lá. Aquele e remedinho tal. da pandemia. Enfim, mas é isso. E aí, eu acho que depois disso, são Eu duas acho que coisas. eu acho porque eu vejo enquanto profissional. A nossa atividade cresceu muito depois da pandemia. Foi. Cresceu muito. Assessoria, A procura aumentou. Eu acho que eu tenho que pegar então o meu meio E mudar. e pegar. Você Não, deve eu tá não indo posso no mudar. meio. Eu tenho que pegar elas e levar e falar assim: olha isso aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que acho que a atividade física passou a fazer parte mais da vida das pessoas. Uhum. Eu acho que existe um incentivo maior para fazer atividade física, assim. Eu acho que eu vejo como a pandemia tem né, teve esse empurrão que deu das pessoas procurarem atividade física. E sobre esse mal súbito que eles falam que acomete tanto o atleta, o cara tem costume, nada, corre, gente nova. Mas isso é Tá passando. genética. Isso é muito genética, né? Porque assim, Apesar de eu achar também que tem alguma coisa a ver com muitos dopings também, né? A gente também acha que hoje, infelizmente, em busca da performance, né? em busca de uma performance, de uma perfeição, as pessoas se drogam, né? E a gente vê isso cada vez mais em atleta não profissional, o que é muito triste, porque o profissional, eu falo assim que eu não entendo para lugar nenhum, mas o profissional, ele vive disso, ele ganha dinheiro. Agora, e o cara que não ganha nada com isso e tá se drogando? Isso assim, para mim, não entra na minha cabeça. Você não acha que é essa busca pela estética? Eu acho que a busca é enlouquecida por um padrão de beleza. Por um padrão. Né? Eu assisti uma palestra, inclusive, de uma pessoa falando sobre isso, tava aquela questão do etarismo, da menina ter debochado, da pessoa ter entrado na faculdade, muito mais velha. E aí ela falando sobre isso. Principalmente as brasileiras, elas não se preparam para ficar... A gente não se prepara para a velhice, né? Então, a gente acha que tem que ter um padrão de beleza, assim, que tem que... Se valoriza muito a cultura da beleza no Brasil. Você tem que ter um padrão, tem que ter aquela... Todo mundo tem que ter a mesma... Eu falo que é o mesmo cabelo, mesmo tudo. Para estar bonita. Né? E a gente vê que quando você viaja para fora, as pessoas elas têm expectativa de vida longa e elas preparam para fazer um monte de coisas quando elas forem aposentar. Aqui não, aqui a pessoa velha ela morreu. Né? A gente não aposentou, acabou. Né? Então não se prepara, né? E preocupa demais com esse padrão de beleza e hoje fica enlouquecido, aí se droga pra ficar bonita. Você sabe que eu me lembrei... E aí depois no final você tá parecendo um robô, né? Porque põe tanto botox, tanta coisa que você se transforma. Não, eu me lembrei agora, você estava falando, a gente estava em... Eu acho que foi na Áustria isso. Aí uma hora a Mariane parou em uma banca de revistas pra comprar alguma coisa, eu não me lembro o que era, assim. E aí, você começa a correr o olho, assim, né, nas revistas. E aí tinha uma revista dessas de mulher, de emagrecimento, moda e tal, pá. E aí, a capa da revista era uma mulher de biquíni. E a mulher que, pra nós aqui, ia falar assim, nossa, que gordinha bonitinha, sabe? Nossa, que gordinha bonitinha, ajeitadinha. E ela era a capa da revista. E aí eu me lembro que eu peguei a revista e eu mostrei a Mariane. Eu falei assim, Mariane, olha isso aqui. Olha que é a capa da revista aqui. E uma mulher dessa, talvez no Brasil, ia estar de blusa na praia. Porque ela ia estar com vergonha de se mostrar. Eu tenho uma coisa, eu resolvi... eu passei 4 anos de cabelo branco, né? E eu falo que tem que ser uma mulher muito forte para ficar de cabelo branco. Porque a primeira pessoa que te critica são suas amigas. Ela fala, você tá com problema? Você tá com alguma doença? Você tá vendo alguma coisa que você não quer? Tá depressiva? Você tá depressiva? Verdade. Porque existe um padrão de beleza de que você não pode ser você tem que ser outra pessoa.
Uau. Né? Então, assim, é difícil. Eu fiquei 4 anos, depois de 4 anos eu fui lá e pintei o cabelo de novo. Mas Porque você Foi quis escolha. pintar o cabelo. Não, eu quis pintar É. de novo. Na verdade, eu nem quis. Foi um acidente no cabeleireiro e depois eu fiquei. Aham. Mas assim, não é fácil. Você tem que ser muito você, porque as pessoas te criticam no olhar. Assim, te olha e fala, como assim? E como é que a Sandra lida com isso? Porque você ocupa hoje uma posição no meio de esportivo. E aí é natural que as pessoas desse meio tenham uma condição física melhor, E me cobrem, né? e tal, e te cobrem isso. Eu Como é sempre que você digo. lida com isso? Eu sempre fui muito bem resolvida. Uhum. Não é à toa que eu fiquei 4 anos de cabelo branco, todo mundo me olhando de cara feia. Eu sempre fui muito bem resolvida. Se eu tô bem pra mim. Porque eu penso, eu trabalho com esporte, mas eu vejo o esporte como saúde. Uhum. Né? Então ele tem que estar sendo uma atividade que me traga benefício, né? E não malefício. Então, Sim. enquanto ele estiver me dando saúde, né? E eu acho que as pessoas que convivem comigo percebem muito isso. Eu não sou uma pessoa que busca a questão da aparência. Eu estou aqui para o que eu quero vender. Durante a pandemia até a gente teve muito problema que a gente via assim, as pessoas nem aí. Eu falava, cara, a gente vende saúde, a gente não pode botar nossos alunos em risco. Porque a gente vende saúde. E eu tenho que estar preocupado com a saúde das pessoas, né? E a gente via que tinha muita gente no nosso meio que estava nem aí, assim, né? E eu vendo saúde, eu tenho que cuidar dos meus alunos, eu tenho que cuidar das pessoas, eu não posso botar elas em risco, eu não posso saber que você está doente e colocar todo mundo junto no mesmo lugar. Sim, então, sim. assim, eu acho que eu sempre fui muito preocupada com isso. Eu trabalho pensando nisso, eu quero promover mais saúde para as pessoas, eu quero que as pessoas vivam mais felizes, mais saudáveis e não preocupadas só com a estética. Mas, infelizmente, hoje a gente vive muito isso. Pois é, É uma cultura. Então, e aí, minha percepção, assim, porque me parece que há alguns anos atrás, por isso que a gente achou que talvez a tua visão não é que tá errada, que não. talvez o meio que você você tá reflita isso, porque assim... É porque talvez as pessoas lá não estejam nem aí para essa questão. E estão felizes. Ou então isso, eu acho que as pessoas não aí. estão ligadas essa questão da estética e da beleza e que isso não preocupa elas. Uhum. E que talvez seja até legal. Ou tão preocupado com a estética, mas assim, resolve sempre ir pelo meio mais... Pela cirurgia plástica. Mais cirurgia plástica. pelos meios mais radicais, ao invés de se esforçar. Porque eu vou te falar, tu vai pra academia, malha 1 ano, 2 anos, 3 anos, digamos assim. Depois de 2, 3 anos você vê, opa, pareceu uma veinha aqui, ó. Pareceu uma veia aqui, já, quer dizer... Parece que tá criando uma forma. Se você parar um mês, acabou. Um mês, uma semana. Passa 1 ou 2 semanas comendo besteira que você ganha tudo de novo. É porque então, eu acho que a gente precisa mudar a cultura, né? Trabalho eu tenho que trabalhar pensando que isso eu tô construindo a minha saúde, né? E não uma coisa imediata. Mas eu falo isso lá em casa, a gente constrói uma barriga, um pânceps, um trem desengonçado por 10, 12, 15 anos, aí quer resolver em um mês. 3 meses na academia, já quer estar com o abdômen trincado. Mas eu acho que, e aí eu acho que as redes sociais, elas vieram... catalisam isso, porque, cara, todo mundo é trincado no Instagram, mano. Todo mundo. Mas às vezes nem todo mundo é daquele jeito. Não, definitivamente não é. Aí você vê uma luz, um ângulo, um negócio... E um cirurgião agora que faz gominhos na barriga. Então. Tem uma cirurgia que tira e que faz, eu não sei como. Não, mas não é de agora, não. Já Mas eu vi por esses dias esse negócio, eu não entendi aquilo, eu falei, que porcaria é essa? Faz. Opera e ainda deixa o gominho lá, na barriga. Deixa lá. Mas aí eu acho que... Eu acho que a mídia tem muita influência nessa questão. Essa cultura, eu acho que está se desenvolvendo. Por isso que eu acho que talvez daqui a 1, 2 gerações, ela já deu uma... Ela tenha melhorado. Acho. Porque assim, a minha geração mais nova, quando eu tinha 16 anos e tal, não era todo mundo na academia. Cara, tu chega hoje lá na Bodytech,
4 horas da tarde, é a molecada da escola inteira. inteiro. Parece que eles. É parece que é um verdade. recreio. verdade, chama em que recreio é a hora ainda? que eu Intervalo. Chama um intervalo parte 2, mano. É a molecada. E tem uma molecada que vai para paquerar, irmão. Eles não Eles vão não pra fazem tão nada. nem aí. Não. Eles estão pra paquerar. E aí, por exemplo, isso não tinha na minha época. Não era tão comum, vai. Tinha, mas não era tão comum assim. Eu acho até que não tinha tanta academia. Academia e tal, não tinha tanta E academia. aí eu acho que talvez na próxima geração isso crie... Porque aí hoje todo mundo tá usando os negocinhos, os veneninhos, os meios mais fáceis e tal. E aí a tendência é que quando essa galera envelheça, eles paguem o preço. Eu acho que eles vão pagar o preço. Porque uma hora o corpo cobra esse preço. Vai a gente está está entrando. vendo, né? Assim, já existem estudos, né? Mas existem muitas doenças já vindo por conta do... Eu acho até que algumas delas, às vezes, algum problema cardíaco, você vê o cara infartando do nada. Lógico que existem números que são problemas mesmo, né? Mas muitos também, eu acredito que tem a questão A ligação com isso. Com a doping, eu acredito. E é triste, né? Então, porque a gente... Mas eu acredito que, como você, eu tenho a visão de que vai melhorar. Que as pessoas vão começar a perceber que não é... Né? A gente não precisa valorizar só isso. Porque a gente você tem que falou, valorizar a saúde. É a saúde. É isso. Porque a gente está vivendo mais, então a gente tem que viver mais com mais qualidade de vida. Exato. A minha avó está com 100 anos. Super bem de saúde, lúcida, fazendo tudo. Mas ela construiu esses 100 anos com saúde, né? Ela tem que ser construído. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar hoje, essa construção para viver melhor, né? Isso. Psicológico, físico, mental, espiritual. Mental. E hoje eu acho que mental a gente está precisando trabalhar muito para melhorar, porque a gente está vendo muita gente com problema. É mesmo? Muito. Na tua... eu acho teu meio, assim? A gente vê muita gente com depressão, muita gente com problema. E eu acho que é um vazio, né, que vem. O que tu acha que pode estar ajudando ou ocasionando? Eu acho que as redes sociais, eu acho que elas aumentam esse problema, porque assim, você vive uma vida que você acha que a vida do vizinho é sempre melhor que a sua, né? Eu acho que a gente não vive hoje a alegria de ser feliz, a gente não tem gratidão por estar feliz. Eu falo do meu marido todo dia, eu tô tão feliz, meus filhos estão criados, né? Não depende, eu falo assim, não dependem de mim, isso é né? Tem uma coisa vitória, melhor, né? Você saber que amanhã se eu partir tá tudo bem, tá todo mundo bem, né? Sim. E hoje as pessoas ficam buscando a vida do vizinho e não agradecem pelas delas. Elas não veem, às vezes, que elas são felizes com o que elas têm. Elas estão sempre procurando uma coisa que não está nelas, né? Então eu fico tentando ser perfeita, linda, maravilhosa, igual a minha colega que dá lá no Instagram e eu não valorizo o que eu tenho. Aí vai igual um artigo que eu estava lendo esses dias que ele fala que a mulher pós-moderna ela está tão envolvida com tantas atividades que tem esquecido as prioridades. Talvez, assim, é tanta atividade, é olhar isso aqui, é ver aquilo ali, observa outra coisa, faz outra coisa, quer trabalhar, não, trabalha, cuida de família, mas, assim, as prioridades não às vezes cuidar da mente, cuidar né? De mim, ver que a mente da minha dela... família, cuidar de mim mesmo, ver que a felicidade está em mim, não está no próximo, né? A felicidade está em mim. Ver que a mente dela está abalada, precisando de alguma coisa, né? Mas é um desafio, cara, isso, assim, no meio de toda essa loucura que você vive no teu dia aí. Sim. Que agora tá um pouco melhor porque os filhos já estão criados, já estão fora. Mas imagina a Sandra, alguns anos atrás, com filho... marido, com trabalho e tudo, você ainda tem um tempo pra você. Como é que você... É difícil. Como é que você tem que ter muita disciplina. Tem que ter uma disciplina louca. Porque que horas que você vai tirar pra você, né? Eu falei, eu tenho uma saudade de ficar em casa. Eu falo que eu sempre trabalhei o dia inteiro, de manhã, de tarde e à noite. Meus filhos viveram trabalhando comigo por isso. Assim, a gente estava sempre junto, mas era trabalhando. E aí, quando veio a pandemia e a gente ficou em casa, eu moro numa chácara. Todo mundo me acha maluca, porque eu trabalho o dia inteiro e moro longe da cidade, a 23 quilômetros da cidade. Nossa. Por que você mora longe? Eu falo, porque eu gosto de dormir sem barulho, eu gosto de ficar lá quieta no meu canto.
E aí, quando veio a pandemia, a gente morou no paraíso, né? Porque tava todo mundo sem lugar e a gente tava num lugar legal. Mas eu falei, agora a gente mora aqui. Porque toda a vida a gente morou na rua e dormiu aqui. Aí a gente pôde curtir e valorizar isso, né? E aí todo mundo fala pra mim, agora vocês moram lá, eu vou lá, agora eu quero mudar para o apartamento, agora que eu tô ficando mais velha, eu quero morar dentro da cidade. Mas por quê? Eu falo, porque eu já vivi lá a vida inteira, cheio de festa, cheio de gente, agora eu quero morar dentro da cidade, que eu tô ficando mais velha, não quero ficar andando de carro toda hora. E as pessoas geralmente faziam o contrário do que a gente fez. Né? Mas que bacana você tá vendo que é um novo momento, né? Porque assim, é o que você falou, acho que as pessoas vão chegando próximo de se aposentar e tudo, elas vão meio que abrindo mão de novos sonhos, de novas movimentações e tal. E não, cara, acho que é hora de... Eu não. Eu vou voltar porque eu vou morar no barco. Vai voltar a velejar? Rio de Janeiro que te aguarde. O Rio de Janeiro tá me esperando já tá me esperando lá de braço aberto. Brasília tá pertinho, tem como velejar em Brasília. Você já morou no mar, né? Vai velejar no lago. Eu quero morar no mar. Mas eu pretendo morar num barco, então... É mesmo? Eu pretendo morar num barco. Cara, que bacana. E aí eu o maridão acha o que disso? É uma péssima ideia. É mesmo? Quanto tempo você vai gastar pra convencer ele disso? Não, eu já tenho 33 anos. 33 anos tentando convencer. Mas eu acho que eu vou conseguir. A gente vai morar no mar e aí eu posso ficar ali no barco. A gente vai tentar. Mas eu falo que isso é sonho. Porque meu pai construiu um barco para dar uma volta ao mundo e a gente não deu essa volta ao mundo. O mundo deu uma volta na gente, né? Mas vocês não têm o barco ainda? Não, a gente vendeu o barco e tudo. Só que eu acho que fica plantado uma semente. Porque eu tenho uma irmã também que mora hoje na Inglaterra e ela já comprou o barco para vir embora pro Brasil. Então eu falo que é plantado mesmo. Aí hoje eu falo pro meu marido, a gente não precisa mais comprar o barco. Ela já comprou, eu vou ficar lá com ela um tempo e eu venho te ver que a gente vai atravessar o Atlântico para vir te ver. Porque ela já comprou o barco lá para fazer essa história. Aí a gente vai gravar um episódio 2 na Inglaterra, dentro do barco. Que maneiro, cara. Ela tá reformando o barco. Ela trabalha com isso? Não, a minha irmã ela era diretora de marketing da Xerox nos Estados Unidos. E agora ela aposentou e foi para Inglaterra. Aí foi para Inglaterra. E ela a história dela é muito maluca. Ela saiu para caminhar, ela cansou da multinacional. Aí ela passou um ano andando. Ela foi fazer o caminho de Santiago e ela caminhou o tempo. Ela foi até Santiago, da França até Santiago, né? Levou 40 e poucos dias. Aí ela resolveu ir até Portugal caminhando. Jesus. E ela fez tudo isso sozinha. E aí, quando ela chegou lá, ela voltou dos Estados Unidos, ela pediu demissão e foi, não trabalhou. Ela não ficou 2 anos sem trabalhar. Só que aí eu acho que ela não aguentou ficar 2 anos sem trabalhar, porque a vida inteira trabalhou muito. Aí ela separou, mudou de país, de emprego, de tudo. Comprou um barco e agora ela tá reformando o barco dela. Nova vida mesmo. Mudou de vida. Cara, como é que a gente faz pra trazer essa pessoa aqui na mesa do DRT? Meu Deus, Igor. Ela vem ou a gente vai ter que fazer um... Cara, será que a gente consegue gravar um podcast no computador, mano? Ela tá... Cara, que fantástico. E aí a última vez que a gente se encontrou foi quando ela foi fazer esse caminho de Santiago. Quando ela estava chegando em Santiago, ia dar o dia do meu aniversário. Ela falou, vou te dar um presente, a gente vai chegar junto. Vou te dar uma passagem e eu faço aniversário junto com uma outra irmã minha, que também a história é boa. Mas ela... Meu Deus do céu. Já vai gravar um podcast com a família, mano. Meu São Deus. 4 mulheres. São 4 mulheres? São 4 mulheres. 4 filhas e 4 mulheres. Ou tem algum homem? Não tem homem. Não, são mulheres. 4 mulheres. E meu pai tentou, viu? Ele queria 4 vezes, né? Ele queria um homem, mas ele não conseguiu. Não ficou só nas mulheres e dava trenzinho pra gente pra brincar. Mas ela deu pra mim e minha outra irmã, que é essa minha irmã que ela saiu do Rio e foi pra abrir uma fazenda lá no Mato Grosso com um namorado e eles estão lá até hoje. Uau. Eles estão
Hoje eles têm a fazenda lá, mas eles foram abrir, eles abriram uma fazenda, os dois. Jesus. É literalmente aquele caso de pessoa que compra a terra para... Morou na rede, Sim, dormiu na aí rede. desmatou, fez tudo. formou e tudo. Formou Fez parte, Cara, tudo. que loucura. Tem histórias loucas pra contar. Ali é onça, meu irmão, ali é onça, Beleza, derruba cara. mata, é sucuri. Saiu do Rio de Janeiro e foi morar No tomando Mato- banho de rio. Jesus. Sem água e sem luz, sem casa pra construir. Meu Deus. Ela tem uma história interessante também. Tem muita história pra vocês aí. E aí nós fomos caminhar, que eu tava lá. Isso, a gente foi isso, vai, caminhar. vai, vai, a só pra caminhada, família. caminhada. Aí nós fomos terminar juntos, chegar em Santiago, que era dia. Eu faço aniversário junto com essa outra minha irmã. Então nós íamos chegar juntos. Ela deu de presente, nós fomos pra lá caminhar. E aí, quando ela chegou, ela decidiu: eu não vou voltar mais, eu vou mudar minha vida e não vou mais voltar para Estados Unidos. Eu vou voltar, mas eu não vou mais fazer nada do que eu estava fazendo antes. E tchau. Cara, que fantástico. E ela trabalhou 30, sei lá, acho que nem sei, eu não sei quanto tempo ao certo, mas ela foi para os Estados Unidos, ela trabalhou na Xerox do Brasil, e a Xerox mandou ela para fazer mestrado em Stanford pela Xerox. Uau. E aí ela não voltou mais para o Brasil, ela ficou lá. E ela ficou trabalhando na Xerox lá nos Estados Unidos, né? E aí, de um dia para o outro, ela decidiu, chega. Cara. Chega. E você sabe que não dá pra falar, eu lembrei agora do que o Felipe fala na pregação. O pastor da igreja, ele fala um negócio que a caminhada define a decisão. Porque às vezes você decide algo muito empolgado, aí talvez no primeiro dia você ainda tá com aquele negócio. Aí no segundo dia tu já tá assim, deixa eu pensar. No terceiro dia tu pensa assim, será que eu não me empolguei, não? No quarto dia tu fala, mano, deixa eu voltar, porque acho que não era bem isso. Cara, foram 40 dias, né, que você falou. Ela caminhou 45 até 45 Santiago, dias. sozinha, né? E é muito tempo. Eu fiz 2 anos antes dela, eu fiz 300 quilômetros sozinha, que eu fiz o caminho de Portugal. 300 quilômetros. Eu fiz sozinha mesmo, porque eu fui para acompanhar meu marido que estava indo pelo COB para um centro de treinamento em Portugal. E aí chegou lá, ele ia fazer uma viagem para a Romênia, como ele não fala inglês, eu falo inglês, falo francês, eu falei, não, eu vou com você, que ele estava preocupado, que ele era chefe da delegação. Eu falei, eu vou com você. Quando chegou no aeroporto de São Paulo, falaram para ele, cancelou a viagem da Romênia. Eu falei, eu vou, porque ele estava indo pelo COB, eu estava pagando a minha conta. Eu falei, eu vou para a Europa, ficar vendo você dar treino de natação. Vou nada. Eu não vou. Eu vou fazer outra coisa. Só que eu tinha me preparado para ir fazer uma viagem com ele que era barata, porque era uma viagem que ele ia acompanhar os atletas, ele estava com tudo pago. Então eu não tinha muito dinheiro para gastar. Eu falei, gente, o que eu vou fazer na Europa sem muito dinheiro? Eu vou caminhar. E aí tinha um aluno nosso que tinha feito o caminho de Santiago, eu liguei para ele, falei, o que precisa? Ele falou, precisa isso, você vai na Decathlon, tem isso. Eu falei, aí quando eu desembarquei em Lisboa, eu mandei uma mensagem para ele, falei, eu não vou te esperar, eu vou largar minha mala no guarda-volume, eu vou caminhar, porque eu não vou ficar no centro de treinamento e vendo dar treino na Europa. E eu peguei e fui caminhar. Mas eu não tinha planejado nada, eu não sabia nada. Eu simplesmente desci, comprei umas roupas, botei dentro da mochila, guardei minha mala no guarda-volume e fui. E foi muito legal. Você fez o trajeto de Lisboa para... Eu fiz de Porto. Aí eu peguei um trem para Porto e de Porto para Santiago. Eu fui caminhando. Pelo mar, porque eu queria ir pelo mar. Eu queria ver o mar. Eu fui pelo mar o tempo todo, pela beira do mar. Porque tem vários caminhos, né? Tanto que eles falam. Meu pai sempre falou isso para mim, que é uma frase que eu não sei se é de um espanhol ou no português, que é caminhar de não caminho. Se faz caminho ou andar, você vai andar. Dava quantos quilômetros por dia esse negócio? Eu andava na média de uns 25, 30 quilômetros por dia. Foram 10 dias caminhando. Só que teve um dia que eu cheguei num lugar muito legal. Que era uma marina linda, um dos lugares mais bonitos. Eu vi a hora que eu cheguei, estava no pôr do sol. O pôr do sol era a coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, aquele tanto de barco. E é um lugar, chama Bayona, é um lugar na Espanha que você vai para as ilhas que eles dizem que são as ilhas mais bonitas do mundo. Porque todo mundo tem o seu lugar mais bonito, né? A gente tem a praia mais bonita, eles têm. Eu falei, gente, eu tô aqui, eu tenho que velejar, né? E amanhã eu não vou caminhar, vou velejar. E eu resolvi que eu não ia andar esse dia. Aí no outro dia eu tive que dobrar a meta para chegar, porque eu falo que é isso que você falou, a gente termina livre, né?
E eu tinha uma mala para buscar, que eu não sei por que eu voltei para buscar a mala. Porque eu falava, gente, eu só tenho que estar lá, porque eu tenho que voltar para buscar minha mala que eu tinha deixado no guarda-volume. E o cara falou para mim, se você não voltar nesse dia, você tem que, até esse dia, você tem que buscar a sua mala. E como eu não sabia de nada, porque eu podia ter mandado minha mala para o final, Sim. mas eu não sabia de nada, eu deixei minha mala lá. E eu tinha a obrigação de voltar para buscar minha mala. Porque quando você chega no final, você nem quer a sua mala mais. Você fala, gente, eu não preciso de nada. O que eu preciso para viver? De uma cama e de comida. O resto não precisa de nada. Ela tá falando que eu tô viajando, velho. Imaginando. Mano. Então, assim, é isso. Eu fui pelo mar, que eu queria ir no mar, né? Tem inúmeros caminhos, mas eu fiz tempo do mar. E aí, nesse dia, eu tive que andar 50 quilômetros. Eu fiz 50 km. Só que aí, eu fiz de bicicleta, que eu falei, 50 quilômetros, eu não vou andando depois eu de fiz esse bicicleta. percurso de Porto, só que até, eu não lembro o nome da cidade lá na Espanha, tudo pelo mar. Você foi... 140 quilômetros mais ou menos. Mas tu foi de carro. Ela tá falando que tô viajando aqui. Você foi de carro, eu fui Nilton, tira ele andando. da mesa, Nilton. Tira aqui, não, ó. Outra hora, Igor, que vai ficar tudo preto e branco agora. Não, por E é isso que muito eu tô- legal. Por isso que eu tô viajando aqui, cara. A gente fez esse negócio de carro e assim, cara, ela fez isso. Mas é até- bonito, né? Cara. É linda, é uma viagem linda. E E como da é que- Espanha pra lá, e é como é assim, que- a hora que atravessa a divisa é linda. Como é que foi para o coração, para a mente, para o espírito da Sandra? Foi ótimo, porque era até muito engraçado, porque tu não pensa, você tava com algum problema? E teus Não, filhos? eu só fui caminhar. Quando tu falou que teus filhos querem fazer isso? Eu falei, eu já tava fazendo. Oi, tô caminhando aqui. Eles ficavam me monitorando, porque é muito legal. Porque eles têm uma organização muito legal. E o meu amigo falou, você baixa um aplicativo que ele te mostra os mapas, ele te mostra o caminho. E nesse aplicativo é muito legal, porque ele mostra onde você... Assim, ele te mostra o caminho, se você tá andando certo, é um GPS mesmo. E lá é muito legal, porque eles te monitoram. Assim, você sai de um albergue, eu só dormia em albergue. Eu dormia no albergue, e aí eles perguntam, até onde você acha que você vai caminhar? Eu falava, eu não sei, eu vou caminhar até onde eu conseguir, mas provavelmente uns 25 quilômetros eu vou dormir por aqui. E eles te monitoram. Eu lembro que uma vez, foi esse dia que eu demorei muito para chegar, já estava à noite. E aí, quando eu cheguei no albergue, o cara falou, o fulano já ligou para saber se você tinha chegado, porque ele viu que você saiu tarde, você ia chegar no escuro. Então, assim, eles te monitoram, é muito seguro, muito legal. E eu acho que a mente fica vazia, que você não precisa de nada, precisa de alguma coisa. Eu Você falo, acha que de gente, repente não consegue fazer isso, não? Não, Não? não, Marcão. olha, é muito Igor. legal, viu? Eu pretendo fazer com meus filhos agora. Meu filho mais velho vai casar e eu falo que nós ainda vamos fazer essa viagem junto, nós, a família. Vai ser uma viagem que eu acho que, assim, a gente é muito tranquilo. Porque eu acho que a família não dá conta de andar juntinho, não. Porque vocês vão brigar, vai se estapear, vai... Eu vi isso quando eu caminhei, eu e minhas duas irmãs. Porque a minha irmã, que mora no Maranhão, ela é a mais nova. E a minha irmã mais velha é a que mora na Inglaterra. Ela é bem mais velha, ela tá com quase 60 anos hoje. Ela é que mais caminha, porque eles têm o hábito, né? Eu tenho o hábito que eu corro. A mais nova achou que ela é mais nova, tá tudo certo. Eu vou jogar um pouco de beach tênis, eu sou ótima. Mas quando chegou lá, ela ficou exausta. E é isso, para ela virou um estresse. Como que vocês conseguem? Eu não. Sai de perto de mim, não fica perto. Então, assim, eu acho assim, que para a família é muito legal, porque você vai descobrindo os limites de cada um. Sim. Né? Cada um tem um equilibrar limite, isso. né? Ela não queria que a gente ficasse perto dela. Eu falei, eu não vou sair de perto de você, eu não tô com pressa. E ela, vai embora, vai sozinha. Eu falei, eu não tô com pressa. E a minha irmã mais velha já não consegue ficar. Ela falou, eu te espero lá no final, eu te encontro lá na cidade, vocês me encontram lá. E ela ia embora. Então, assim, aí você começa a ver os limites de todo mundo. Uau. Então, com a família, eu acho que é muito legal para você ver, assim, até onde cada um vai cuidar de cada um, né? E cada um que vai que se dane, vai você. Literalmente, todo dia você sai daqui para Trindade. 25 quilômetros. É Todo isso. dia sai daqui Tranquilo. para Trindade. E é muito legal. É muito legal. Não, mas E eu outro fiz o país, propósito de não conversar com ninguém, assim, porque eu não... Não é que eu não queria conversar, é porque como eu fui sem conhecer nada, eu não sabia da segurança, eu não sabia de nada, eu não queria ter vínculo com... Eu não conheço ninguém aqui, eu não vou ter vínculo com ninguém, porque ninguém sabe que eu estou aqui, só Sim. meu marido está me monitorando pelo GPS, meus filhos, minhas irmãs ficavam, onde você está hoje?
Mas assim, eu não tinha ninguém que tivesse ali, então eu falei, eu não quero, porque eu não sei com quem que eu vou estar indo. Tem 500 milhões de pessoas andando aqui, sei lá quem são essas pessoas. Então eu não criei vínculo com ninguém. E foi muito bom, porque eu andei eu comigo mesmo o tempo inteiro, os 11 dias, e fui Cara, até... que massa. Aí no 11º dia eu voltei. Eu não queria voltar, eu queria ir embora para velejar, mas aí o André, não, volta para cá, vem pro você de treinamento. Não, eu vou lá velejar mais um pouquinho. Não, volta para casa. Você foi até o final e depois voltou de... Aí eu voltei para Rio Maior. Rio Maior, encontrei o André e a gente veio embora de avião. Uau. Eu acho que se eu não tivesse voltado lá, eu tinha ficado Tinha ficado por lá mesmo. É porque eu ia visitar uma amiga minha que velejava comigo na infância e ela hoje mora num barco em Porto, em Faro. E ela falou, vem, e aí você me ajuda, trabalha comigo aqui uns dias até você ir embora. Eu falei, se eu tivesse ido, eu não tinha voltado. Cara, a gente tem que comprar um barco, Marcão. Vamos entrar nessa ideia aí. Ou isso também. ou caminhar. Ou caminhar. Ou caminhar. Caminhar tá mais barato. Caminhar tá mais barato. Fazer isso de bicicleta. Você tem várias formas de fazer. Nossa, que massa demais. Você tem muitas formas de fazer. Deixa eu te falar, a gente tem um momento muito especial no nosso episódio. A gente tá próximo de terminar o episódio e a gente gosta de terminar ele dessa forma. Muito provavelmente, daqui a 50 anos, 100 anos, alguém pode estar lá nos anais do YouTube e aí achar esse episódio, assim. E aí, cara, o que será que essas 3 pessoas malucas em 2023 estavam falando? Pensando. Deixa eu ver. E aí eles vão abrir esse episódio. E esse é o momento disruptivo. O que é o momento disruptivo? Qual é a mensagem que a Sandra pode deixar ou que a Sandra quer deixar para o futuro, para as pessoas do futuro? Ai, gente, que as pessoas tenham mais amor umas pelas outras. Eu acho que é isso. Que a gente não precisa de nada. Isso é uma coisa que eu falo, que você só precisa de comida e de uma cama boa para dormir. O resto, tudo você se vira. E hoje eu falei isso. Gente, nada não tem solução na vida, a não ser a morte. O resto tudo tem solução. As pessoas se preocupam demais sem necessidade. Que eu não contei para vocês, mas assim, eu já passei por outras coisas. Porque eu já tive um câncer e o meu filho teve um câncer. E a gente descobre isso. Vamos voltar, peraí, pelo amor de Deus. Não, parte 2 não, agora. Que esquece. Eu não gosto de falar e ele também não gosta de falar, mas eu acho que é uma coisa muito... Ele inclusive, quando ele teve, ele era atleta que ele tinha grande chance de ir para a Olimpíada. E foi uma história assim que foi louca, porque eu rezava para ele não ir e ele rezava para ir, porque ele falou para mim, se eu classificar eu não vou operar. E eu falava, você vai operar, pelo amor de Deus. Porque o médico falou para mim, ele tem 0,0 tantos de chance desse câncer virar metástase. E assim, ele precisa operar. Mas eu não vou falar para ele que ele tem que operar se ele classificar para a Olimpíada também, porque eu não vou, eu vou tirar essa oportunidade dele. Eu falei, meu Deus, me ajuda e me ilumina. Meu Deus. Então assim, e eu acho que quando a gente passa por isso, porque eu tive o câncer, foi muito difícil. A gente vê a vida de uma forma diferente, porque você sabe que você percebe, eu tive aos 33 anos, muito nova, e você pode morrer. Então você começa a pensar o que vale a pena na vida ou não. Né? E eu acho que é isso que faz a diferença. Eu acho que é isso que eu acho que assim, pense sempre o que vale a pena, porque a gente perde tanto tempo à toa na vida, a gente briga por nada, né? Eu falo que depois disso a nossa família é mais unida, é mais tranquila, tem menos necessidades, a gente se diverte. Eu não deixo passar nada, eu falo, a gente estava no Rio, final de semana passada, no aniversário, você vai lá, eu fui no sábado e voltei domingo, mas eu não deixo passar, porque eu não sei se o ano que vem eu vou estar lá. Então assim, a gente não pode deixar as coisas boas passarem. E às vezes essas coisas são tão mais simples do que as difíceis que a gente fica tentando fazer na vida, né? A gente não precisa de nada. É isso que eu falo, a gente não precisa de nada, a não ser comida e cama. Legal. Uau, cara. Quem sabe que daqui 20 anos, sei lá, 100 anos, alguém perceba isso, né? Porque a gente está correndo atrás de um monte de coisa desnecessária, de um monte de futilidades na vida. Brigando por nada. Exatamente. Cara, tá maluco.
Eu continuaria conversando aqui mais 10. E ela falou que não queria, que não sabia como é que... Meu Deus eu falei, do ai céu. meu Deus, eu não gosto de falar assim. Meu Deus, mas... E eu lembrei porque assim, meu filho também, quando teve, a Globo quis muito fazer, porque eles fazem muito, não pode falar essas coisas, né? Mas faz muito sensacionalismo, né? E ele não queria usar isso, ele falava, eu não quero usar isso para me promover de alguma forma. Né? Eu não quero que fiquem usando que, ai, coitadinho, ele estava doente. Não, eu não sou coitadinho, eu sou feliz que eu operei, eu tô bom, eu fiquei bom, eu não tenho nada de coitado, né? Mas que, infelizmente, é isso que, às vezes, as pessoas querem, né? Tem uma história muito triste para contar, né? E eu acho que não, a gente tem que ter história boa para contar, Isso. Então, a gente tem muita história. Meu Deus, cara, a gente tem que marcar, pelo amor de Deus, Sandra. Você tem que voltar aqui. Tem muita história pra contar. Você tem que voltar aqui. Porque eles perguntaram assim, mulher, mãe, mas durante 10 anos foram muito difíceis, porque eu tive o câncer, meu filho o câncer, eu perdi minha mãe no acidente, eu perdi meu pai, o André também teve muito ruim. Então foram assim 10 anos muito difíceis e eu sendo mãe, trabalhando, fazendo tudo. Então assim, tem que ser forte. Ferro pra aguentar tudo isso. Ferro. Só que aí você descobre que você não precisa de muita coisa. Né? Que aí você descobre que o que é importante a gente não dá valor. O importante está ao redor. Que é o amor. É o amor. Se a gente fizer tudo com amor, tudo resolve, não precisa de mais nada. Eu acho muito bacana quando você aprende que desistir não é uma opção quando você não pode desistir. Não pode, não tem como. Você não tinha como desistir. Eu falo que tinha hora que eu falava, Deus, me dá uma trégua. Por favor, me dá uma trégua. Mais um ano eu não vou aguentar, me dá uma trégua, né? Porque foram anos muito difíceis. 10 anos. Foram 10 anos. Cara. Em 10 anos eu descobri que eu estava doente, eu perdi meu pai, eu perdi meu avô, minha avó, minha mãe, minha família inteira, foi todo mundo... Foi muito rápido, né? E por último, meu marido, que teve ele teve uma embolia no avião. E aí depois disso teve um outro problema renal e perdeu um rim e foi assim, punk. Mas estamos aqui, todo mundo firme, forte, feliz. Firme. Mas Deus conhece, né? Ele sabe que pode dar para quem vai aguentar. Ninguém te dá um fardo, não, que você dá conta. Vai dar para quem. Não, sim. Será? Tomara. Você aguenta, ela aguenta, é forte. Eu acho. Mas depois que passa, a gente fala, meu Deus, como é que você deu conta? Mas isso vem para ajudar a gente, cara. Mas o que tu tá falando, assim, dá um gás, a gente dá uma força pra gente começar a identificar. Tem aquela onda do pessoal que fala do minimalista, viver com o mínimo possível, mas é uma coisa legal de você observar que o carro de 10 mil te leva igual o carro de 200 mil, entendeu? O pratinho ali da esquina de 15 reais te alimenta igual um prato de 300. Mais com muito menos. Viver mais com muito menos. A minha ideia de morar... Você quer morar num barco? Gente, no barco você precisa ter um chinelo, um biquíni, 2 roupas e mais nada. Sua casa anda, vai onde você quiser. E o seu quintal é o mundo. Nossa, maluco. Você vai onde você quiser. Você quer coisa melhor e vai viver muito mais com muito menos, porque você vai ver lugares que ninguém vai, você vai viver, eu acho que experiências muito... Eu falo, quando você tem... Eu já passei por isso no mar com meu pai, você tá numa tempestade, né? Você fala, sou tão insignificante aqui, né, meu Deus? Eu vou ficar brigando com essa natureza aqui. Eu tenho que andar de acordo com o que ela quer. Não adianta eu ficar brigando com ela aqui, que eu não vou lugar nenhum. Essa é a percepção que eu vejo, assim, que você tem do mar, assim. Quando você tá lá no meio. Você foi marinheiro. Que aí, cara, tu olha e tu fala assim, amigo... Eu sou insignificante nisso aqui. Você olha pra um lado, é água pro outro, é água pro outro, é água pro outro, é água. E você fala assim, não, mano, não... Mas é engraçado. Não importa o tamanho do barco, né? Se o barco é grande, se o barco é pequeno, não é nada perto da força dele. Do mar. Mas e se você respeitar ele, tá tudo certo. Você não pode desrespeitar ele. Se você respeitar ele, tá tudo certo. Como você tem medo? Não tenho medo nenhum de ir lá no mar. Eu acho que você também não deve ter nenhum. Tem lugar melhor do que ficar lá boiando. Tanto que quer viver a vida lá, né? Eu quero viver lá, boiando, passar o resto da vida boiando agora. Se Deus quiser.
Que E fantástico. ano que vem acho que eu vou. Porque ano Aí- que vem eu aposento. Aí a gente grava o episódio 2. Você Eu lá no contando. mar. Aí vocês vão gravar comigo vindo lá da Inglaterra Isso! pra cá. Pronto, tá marcado então. Aí a gente faz. Aí você faz como é que é? Diário de bordo. Diário de bordo. Isso, pronto. Vou fazer todo dia. Você volta e conta pra gente como é que foi essa viagem. Não vai ser fácil. Eu Ah. tenho uma irmã malucona. Não, as duas então, pronto. Aí o episódio Ela você Dá vai pra me jogar entrevistar no as duas mar. aqui, dá? Ela vai me jogar no mar. Vai não. Mas assim, ela é birota. É, Ela é mais doida que eu. que Mas fantástico. é legal. Vai ser legal. Eu acho que vai ser muito legal. Hoje ela me mandou. Você viu? Dá pra se inscrever pra Regata de Volta ao Mundo hoje. Você não quer? Eu ainda não tô aposentada. Eu não posso. Aquela da Volvo. Tem É um barco pedindo gente pra se inscrever pra dar a volta ao Ah. mundo. É um barco que já faz essa volta ao mundo desde 1900, sei lá quando. Tem muitos anos. Cara, Aí ela me mandou, se inscreve. Eu falei, eu não posso Não ainda. dá. Não dá, eu tenho que trabalhar ainda não aposentei. Porque a gente quer ver mais, menos, a gente precisa pelo menos do mínimo, né? Do Pra mínimo. poder É. não morrer de fome. isso. Porque a gente precisa pelo menos ter uma comida. É. É isso. Cara, Legal. que E, ó, fantástico. Obrigado. De nada. Obrigado, E obrigado. desculpa isso, eu falei besteira, acho que tem coisa que a gente não pode falar. Não, tá maluco. Eu tenho que estar aqui me policiando, porque eu falo muito. Não teve nenhum, Não teve nenhum. Eu acho que eu não falei. Eu ri de Não, vocês não. falaram, eu sou funcionária da prefeitura e eu dei uma palestra no YouTube que teve 1 milhão de visualizações e eles bloquearam. E eu não sei até agora que palavrão que eu falei. Manda pro YouTube, manda desculpa. Eles falaram e eu não sei o que eu falei até agora, mas alguma coisa com certeza eu falei que não pode, né? Eu não sei o que exatamente. Ah, mas é uma Mas falei. chatice do caramba. Falei, já era. É, agora já foi. Já tá falado. Querida, obrigado. Obrigado De mais uma nada. vez. Obrigada Foi um a vocês. prazerzaço. Obrigado. Eu acho Alessandro. que, gente, eu acho que mais do que nunca a gente tá encerrando. Esse é o segundo episódio de 2 episódios do Mês da Mulher e eu acho que a gente não poderia ter encerrado com uma história mais inspiradora. Real, assim. Real. Eu tô muito feliz com isso tudo e eu tenho certeza que você tem alguém pra mandar esse episódio, pra compartilhar. Pra essa pessoa, ela precisa ouvir tudo que a gente falou aqui. Eu Tem só vou muito plagiar uma frase. Você precisa de pouco pra viver muito. É isso. É isso, é viver mais com muito menos. É, É viver isso. mais com muito menos. Muito Viver menos. mais com muito Valeu, menos. gente. Valeu, Curte, gente. comenta, compartilha. É isso. Valeu. Obrigada. Valeu.